O Rafa manda aqui, salve, salve família. Queria perguntar ao professor como o uso da cannabis e outras drogas afetam a ansiedade e outros transtornos de personalidade e humor. Gostaria também de agradecer pela ajuda e trabalho do professor. Seu curso de hipnose me ajudou muito. Saudade de Monark, força flow. Valeu, cara. Obrigado aí pela moral. Valeu. Bom, primeiro vou falar sobre a cannabis. Primeira coisa que tem que entender sobre drogas é que droga permitida ou droga proibida foi uma decisão de uma pessoa que, em geral, não está nem aí para a ciência. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Se você pegar os rankings de drogas mais perigosas, considerando danos para si mesmo e para a sociedade, segundo lugar, na Europa, é opioide, heroína. Qual que você acha que é o primeiro? Álcool. Porra, spoiler, né? É álcool. O álcool é considerada a droga que mais causa dano para si e para os outros em todas as sociedades, cara. Tem várias pesquisas envolvendo isso. O Lancet chegou a lançar há uns anos uma pesquisa envolvendo isso e já envolveram várias vezes. Ou seja, o argumento de que a maconha é proibida porque faz mal para a saúde, cara, é claro que vicia. 8% das pessoas que experimentam maconha vão se viciar. 15% das pessoas que experimentam álcool se viciam. 32% das pessoas que fumam cigarro se viciam com a nicotina. Mas o fato é entender que a decisão de tornar algo legal ou ilegal é uma questão de um burocrata. Inclusive, cara, ninguém se preocupa com fentanil, cara, que é 50 vezes mais forte que heroína. Estão preocupados com o CBD, preocupados com o THC, que são elementos da maconha. Eu não sei Como é que eles vão prender preto e pobre se eles proibirem a maconha, cara? Quer dizer, se eles liberarem a maconha. E eu vou te falar o seguinte, infelizmente, essa questão da maconha é um absurdo, porque ela só prende mesmo preto pobre, cara. A burguesia consegue comprar maconha e consumir naturalmente. Por quê, né? E eu não vou usar aqui falácia naturalista, porque aí seria um desserviço. Por exemplo, existem várias evidências de tratamentos, principalmente com o CBD, alguns com THC, mas CBD seria o componente não psicoativo da maconha, do cannabis, né? Inclusive para dores crônicas, para doenças degenerativas, Parkinson, tem muita evidência disso. Mas eu não posso usar a falácia naturalista de falar de que é maconha natural, então não faz mal. Claro que, como qualquer substância psicoativa, ela vai ter sua contraindicação, entendeu? Vai ter contraindicação, vai ter gente que não deve usar, vai ter gente que vai ficar viciada assim. Agora, o critério que existe para proibir a maconha é um critério, infelizmente, de criminalizar o pobre preto, certo? Infelizmente, enfim, tinha de descriminalizar essa merda. Mas, assim, falando do álcool rapidinho, é pior, bem pior do que a maconha, correto? Com certeza. Tem muita evidência disso. Mas se você tira o álcool da sociedade... Fudeu. Já fizeram isso, cara. Lei seca. Sim, lei seca. Você acha que, tipo, o álcool é uma droga pra poder amansar a sociedade? Não, cara, você tem uma ideia? O álcool... Ou é porque a gente teve e se tirar da gente, fudeu? Essa segunda opção eu vou te explicar por quê. Já perceberam que álcool nunca entra em lista de droga? Porque é uma droga. É uma droga psicoativa. Sabe por que o álcool não entra? Porque, na verdade, o álcool surgiu para resolver um problema de alimento. Há mais de 10 mil anos, desde os povos sumérios, vários povos milenares, usavam da cerveja como principal fonte de alimento. Então, o álcool surge a partir da fermentação, para poder trazer alimento. Então, você tem mais de 2 mil anos do álcool sendo alimento. Não tem como tirar. E a partir da fermentação, começou a fazer pães, começou a fazer vários outros procedimentos. Você chegar e remover esse alimento, essa droga da sociedade, é muito complicado. Já tentaram uma vez e várias não deu vezes certo, porque ficou ilegal. E agora, outra, é fermentação, né? A pessoa pode fazer em casa. Exatamente. E outra coisa interessante é entender que, na verdade, álcool, drogas em geral, são resolvidas com educação, que foi feito com cigarro. Pessoa acha. Hoje no Brasil ninguém fuma, cara. É baixíssimo o índice de pessoas que fumam. É menos de 10%. Se você vai para a Europa, cara, todo mundo fuma.
tabacaria, cara, na Não, nos Itália. anos 90, cara, era... E o pior, nos anos 90, eu comprava cigarro pro meu pai. Era Eu super também, comum. eu também. Eu chegava, Mas era todo ô Zé, mundo. tipo, meu derby amarelo aí. É. E a parada era vendida pra mim, bro. É. Que tinha, sei lá, 9 anos. Cansei de 8 anos fazer de isso. idade. Não tinha problema em relação a isso, não. A gente, por causa de educação, a gente não fuma, cara. O problema é que, por questões de legislação, a publicidade da cerveja e das bebidas é totalmente liberada. A questão de publicidade com cigarro, por exemplo, foi muito importante, a proibição da publicidade nos moldes que tinha, igual do Free. Foi feito com educação essa Educação, diminuição. cara, não é proibição, cara. Mas tem aquele velho que fala, não quero o derby do véu broxa, não. Não, Me dá o do câncer. E tem uma Tá treta, ligado, cara. né? E tem uma coisa que envolve ainda que você falou sobre desigualdade social que é absurda, que é o seguinte. O uso da maconha medicinal no Brasil já é permitida. Já. Só que é mais ou menos. Porque o médico permite, mas tem que ser importada. Não, parece que... Eu li uma notícia que uma manipuladora farmacêutica conseguiu o direito... Mas consegue de eliminar. Não, uma liminarzinha pra mas poder não é uma lei, fazer cara. e vender. É na hora. Porque o burguês quer usar cannabis medicinal, que é CBD, cara, ele paga 150, 200 conto, sabe quanto que é esse E negócio? o burguês não quer essa. Tá caro. O burguês quer do THC. A gente sabe. Mas vamos supor, cara, pode ser doença É, degenerativa. recreativa. É, a recreativa. Não, mas vamos supor que a pessoa recreativa. tem uma doença degenerativa, cara. Ela tá querendo CBD. Não, tudo bem, mas aí parte até para princípios que nem o canabidiol. Não, sim, eu tô falando disso Mas, mesmo. pô, você vai comprar é 2.500. É caro. Não Pois é mas acessível. fica caro porque tem que ser importado. Você não podia ser produzido Isso, é aqui. importado. Mas Eles não é permitem ridículo fazer isso. aqui. Terra pra absurdo. caralho tem. Oi? Terra pra caralho a gente Terra, tem. Com e certeza. terra boa. Eu já tô assim. Pô, tem até que comprar o domínio. Não, e o Não povo- vou falar aqui. Os Pô, caras não têm noção que legalizando a maconha não é só o fato de vender recreativamente. É permitido essas pesquisas Claro, que pessoas claro. que estão com uma doença fodida, elas consigam se beneficiar dessa parada, tá ligado? E a galera... eles liberaram, importado e a 2,5 pau o negócio. Porra, Mano, é não caro é, pra não é caralho. pro preto e pobre, velho. Não é? Não é pro Claro preto e pobre que que tem um não. filho com síndrome de Down que precisa usar aquela porra. Não é, velho. A treta é essa, cara. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Finge que aqui é permitido usar... Cara, no momento que falaram o seguinte, não, eu sou contra a produção da maconha e do canabidiol pra medicina no Brasil. Cara, essa pessoa que fala isso é uma pessoa muito estúpida. É uma pessoa que, infelizmente, quando ela tá almoçando, a gente tem que ser grato dela conseguir fazer isso sozinha, sem ajuda, cara. É uma pessoa que, infelizmente, não é capaz de fazer nada na vida. Infelizmente, esse é o relato. Mas essa não tem muito respeito, não. Não, bastante respeito sempre. Com todo respeito. Todo respeito. Todo respeito. O João Cancilier mandou. No tempo da ditadura militar não era possível denunciar a corrupção do governo. Hoje em dia reclamam de denúncias e corrupção. Será que a sociedade não está sendo manipulada ao odiar a democracia? Vocês comunicadores teriam força para lutar contra uma nova ditadura militar? Porra. Aí ele mandou um áudio logo em seguida. Tá com o áudio aí então de uma vez. Qual a opinião de vocês sobre liberdade de expressão? Será que não estamos sendo manipulados a achar que vivemos em uma ditadura do politicamente correto, quando na verdade estamos na iminência de um regime militar capitaneado pelo bolsonarismo, com suas implicações e aí sim sua opressão desenfreada? Bom, eu acho que é um pulo meio grandão aí de sair do que a gente tá para uma ditadura militar, mas eu concordo que estamos em tempos escrotos para a liberdade de expressão, mas assim, muito mais no sentido de como a sociedade enxerga, porque, vamos lá, quando a gente vai para a internet, a gente vê que tem coisas que se você... Assim, eu vi algumas coisas assim que, por exemplo, o Edmundo, acho que foi o Edmundo que falou que o Lukaku não tinha muita técnica, tá ligado? E associaram isso a racismo. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Exato. Então, assim, a única coisa que tem a ver uma coisa com a outra é que o Lukaku é preto, entendeu? Então, tem uma... Eu acho que, assim, as pessoas, elas tomam decisões sobre o caráter de outras pessoas e o que as outras pessoas estão falando, usando um viés que é se eu gosto ou não dessa pessoa. E eu acho que isso é muito perigoso. Eu acho que a gente vive um tempo que tá complicado falar o que pensa mesmo. Mas daí para um golpe militar eu acho que tá meio longe, assim. É isso que eu Eu penso. assino com o relator. E você, Douglas?
Então, eu acho que a gente tá num tempo onde tudo é extremismo, né? É. Ou é pra esquerda, ou é pra direita, ou é pra cima, ou é pra baixo, ou é pro canto, ou pro outro, sempre é o extremo, nunca é o meio termo. É. Inclusive, eu tenho maior vontade de ter podcasts onde a gente fala de meio termo, né? Das Do coisas. ordinário. Porque isso impacta diretamente na liberdade de expressão, porque, cara, às vezes é uma opinião. Esse é o problema, né? Isso é tão levado a sério, tão levado pro extremo, que pode, entendeu? Dar uma merda absurda. Então, para pessoas públicas que nem a gente, ter liberdade de expressão, às vezes, tem que tomar muito cuidado com o que fala, entendeu? E como fala, inclusive. Acho que mais importante tomar cuidado com o como fala. Como fala. O Gabriel Tuller mandou aqui, ó. Alberto, gente boa demais, papo muito bom. Quais as maiores dificuldades que você encontra produzindo conteúdo de cultura pop e conteúdo para profissionais de saúde? Abração, Flow, torço demais por vocês, isso é sempre. Valeu, Gabriel, obrigado pela moral aí também, cara. Sobre criar conteúdo, existe um problema muito escroto da academia, que é o seguinte. A academia, falando do mundo acadêmico, eles querem que, na verdade, aquele conteúdo seja exclusivo de lá e que tenha um comentário, tenha um jargão que é difícil de entender. Então, por exemplo, quando você é um acadêmico e você cria conteúdos que conversam mais na linguagem do povo, é natural que as pessoas te critiquem em relação a isso. E uma das maiores dificuldades de criar conteúdos de ciência, igual o canal Como a Mente Funciona, que é de ciência e neurociência e filosofia, é você ter, primeiro, a noção de que você tem que conversar sobre ciência numa linguagem que o leigo vai se interessar por aquilo. E segundo, entender que várias pessoas acadêmicas vão criticar o seu conteúdo justamente por não usar os jargões, justamente por conversar de forma mais descolada ou de forma mais... Você é muito criticado por isso? Tipo, entre a comunidade... O que acontecia? Na época da faculdade de psicologia, eu já era convidado para o programa de televisão. Só de eu estar, cara, na Globo, no Faustão, Luciano Huck, Fátima Bernardes, chamem sempre, eu vou com certeza, eu já era muito mal visto, é o vendido, é o que é do capitalismo. E na psicologia, cara, tem essa ideia de que ganhar dinheiro é errado. Eu não sei se é só na federal, mas tinha essa ideia de que se você estava ganhando dinheiro, tipo, você estava ganhando um pouquinho mais do que a média, por exemplo, você é visto como um cara muito escroto e um cara que a psicologia... Jura? É sério. A psicologia você vê como se fosse um sacerdócio. Você não pode ganhar dinheiro com aquilo. É porque na psicologia, ainda mais quem é analista, né? Você deve cobrar aquilo que a pessoa pode pagar. Mas você deve cobrar. Porque se for de graça, ela não vai levar a sério. Não tem engajamento. É. Agora, eu particularmente, eu sou muito contra essa ideia de ter preços diferentes. O que eu acho? Eu acho o seguinte, você tem que ter o preço certo, que é o preço do seu valor, e tem que ter o valor social que não paga quase nada, ou paga, sei lá. Tem que pagar alguma coisa. Tem que ter um do cara. compromisso. Pois é. Agora, eu sou muito contra a pessoa. Tem gente na psicologia que vive só de valor social. O cara, tipo, atende várias pessoas todos os dias. Mas não vive, aí como é que o cara paga o boleto? Aí não paga. Aí ele fica trabalhando o dia inteiro, cara. Você tem uma ideia, se você pegar, eu não sei te falar os valores hoje, mas o valor que plano de saúde paga para psicólogo é mínimo. E para receber daqui a um tempão. É a burguesia que teria direito de pagar, teria condições, né? O direito não é questão de direito. Eles teriam condições de pagar por um tratamento psicológico, querem pagar mixaria pro plano e o psicólogo acaba topando. Inclusive é uma dica que eu dou pra galera aí, tipo, tente pagar o psicólogo, porque você vai dar valor àquilo e você vai levar o tratamento muito mais a sério. Com certeza. Você fazer pelo plano de saúde ou até pelo SUS, porque tem psicólogo do SUS, eu já fiz, você não leva tanto a sério, cara. Não Entendeu? tem engajamento, Não tem cara. compromisso, na real. É. Então, como o psicólogo, ele tá ali, ele não tá, tipo, te dando um remédio, ou ele não tá tratando uma ferida sua ali, fisiológica, isso, correto? Ele tá trabalhando com a sua mente. Então, o fato de você ter um compromisso com ele vai ajudar muito no seu tratamento, entendeu? E uma treta complicada é que os nossos profissionais de saúde, dos postos de saúde, dos CRAS, dos CAPSIS, eles estão muito abarrotados. Eles estão com uma Cara, a vida...
a saúde mental de um psicólogo que trabalha no SUS, cara, é uma saúde mental Deve ser. Lógico. Você É atribui gente demais. 72 mil perfis pra você mesmo? Muita gente, cara. Então, se você tiver condição de não usar o serviço público para psicologia e não sobrecarregar ainda mais, o serviço público seria ideal.